Olá, o programa Coisa de Amigo está no ar. A medicina veterinária está evoluindo a cada dia, mas hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre uma medicina complementar, a ozonioterapia. E para falar sobre essa técnica está ao meu lado o médico veterinário Dr. Mário Fernandes Braga. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Fala aqui pra gente um pouquinho o que seria a ozonioterapia. Então, na ozonoterapia a gente usa o ozônio como agente medicinal, tá? A fim de tratar diversas patologias. Mas o que seria o ozônio? Esse ozônio que a gente conhece no ar mesmo? É o mesmo? Exatamente. É o mesmo gás, é o mesmo ozônio, só que assim, a gente usa um ozônio extraído de oxigênio medicinal, oxigênio puro. Nesse ozônio que a gente tem nesse poluente, é um ozônio poluído com gás carbônico, até o próprio oxigênio, entre outras diversas substâncias. Tá. E para que serve? Quais são aonde a gente utiliza a ozonioterapia na medicina veterinária? Sim, a gente tem diversas indicações, né? As principais são imunostimulação, controle de feridas e no controle de dor. Desde tendinite, inflamações em geral. É muito comum, porque na verdade se a gente tem aí um veterinário, nosso cachorrinho está doente, é esse veterinário que vai indicar essa outra técnica. Exatamente. Quando que ele indica o nosso animal para ir fazer um tratamento de ozonioterapia? Então assim, ele vai passar por uma avaliação clínica, ele faz alguns exames, exame de sangue, hemograma, ele faz um diagnóstico por imagem, no caso um raio-x ou qualquer outro tipo de imagem, a ressonância ou até mesmo uma tomografia. Decidindo isso, a gente vai optar por tratar com ozônio ou somente o tratamento convencional. Tá. Mas e quais são as doenças que são indicadas pelo animalzinho e qual é a idade que a gente também utiliza? Desde pequenininho pode usar ozonioterapia ou não? Pode, mas geralmente assim, um animal que já está com um processo de dor instalado. No caso, uma artrite, uma artrose, hernia de disco, uma displasia coxofemoral, a gente vai entrar nessa fase para evitar o uso prolongado de medicamentos. Qualquer cachorro pode usar a terapia, mas a gente faz essa avaliação para decidir a melhor terapia para o animal. Mas pelas essas doenças que o senhor comentou, na verdade são cãezinhos mais idosos. Sim, geralmente assim, hoje em dia nem tanto. Assim, hoje em dia assim, a gente percebe um animalzinho com 2, 3 anos com problema de articulação, hernia de disco, mas assim, já é mais pelo estilo de vida que ele leva que predispõe ele a ter uma doença uma doença de animal mais idoso, mas aparece um pouco antes. Qual é a técnica? Explica um pouquinho pra gente como funciona essa técnica. Tá, a gente vai retirar esse gás em uma seringa, se a gente for optar pela aplicação sistêmica, ou a gente pode optar pela aplicação tópica. No caso de feridas ou algo do tipo, a gente vai usar a tópica. No caso de uma controle de dor, uma hérnia, displasia, a gente vai usar a aplicação sistêmica. Que seria assim, a gente vai coletar esse gás numa seringa, a gente vai aplicar no animal, podendo ser subcutâneo, paravertebral, intramuscular, entre diversas outras aplicações. E quanto tempo dura um tratamento de ozonioterapia num animalzinho que tenha, por exemplo, uma doença, sei lá... Degenerativa? Assim, o tratamento varia um pouco. Assim, a gente começa com uma aplicação por semana, a gente pode no máximo 2 por semana, mas a gente começa a observar assim, um resultado positivo, umas 2 aplicações já começa a ter uma melhora. Aí a gente tende assim uns 2, 3 meses de tratamento. 3 meses de tratamento já tem efeito? Tem aquele animalzinho que vai assim, uma, duas sessões e alguns até assim, chega até mais de um ano. Doutor Mário, existe alguma contraindicação no caso da ozonioterapia para os animais de estimação? Existe sim, são poucas contraindicações, mas a principal assim, a gente evita fazer animal anêmico, um animal com hipertiroidismo e na falta de uma enzima eritrocitária chamada G6PD, a gente evita nessa situação. E qual é a grande vantagem, o grande benefício de se usar essa técnica? Quando a gente trabalha com animais idosos, muitas vezes eles não conseguem tomar a medicação por alguns problemas. Então com isso a gente evita o uso prolongado da medicação e até mesmo assim, a gente evita dar a medicação. Só num momento de crise muito forte, mas assim, o benefício é evitar o uso de uma medicação. No caso, analgésico ou anti-inflamatório. Isso é muito importante, né? Porque esse excesso de medicamento sempre acaba danificando muito mais o organismo do animalzinho que já está debilitado por alguma doença. Uma curiosidade, os gatos também podem utilizar a ozonioterapia? Sim, da mesma maneira que os cães. Não tem assim um peso mínimo de animal ou não? Não, a gente trabalha com dose e concentração. A gente vai dosar de acordo com o animal quanto de ozônio ele vai receber em qual concentração.
Agora uma dúvida, se o pessoal que está nos assistindo tem o veterinário dele e o veterinário nunca indicou, como que ele vai poder achar vocês ou alguém que faça a ozonoterapia? Porque são poucas pessoas que utilizam essa técnica, não é verdade? Sim. Ele pode acessar a gente através do nosso site, que ele vai conseguir nosso contato e assim, até mesmo informações e como indicar e quando indicar. Qual que é o seu site? É acupuntura e ozonoterapiaveterinária.com. Tá bom. Bom, doutor, eu adorei essas explicações. Eu tenho certeza que vai voltar mais para contar alguns casos. A gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas já deu para esclarecer o pessoal aí de casa, porque é uma grande novidade e você pode utilizar também para o seu animalzinho de estimação. Muito obrigada, adorei conhecer essa técnica. Afinal de contas, os nossos melhores amigos merecem o melhor que a gente pode dar. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.